bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje, o nosso bate-papo, iremos conversar com uma supermãe que irá compartilhar conosco sua jornada. Comigo na bancada, ela que vai me ajudar hoje de montão, ela que é especialista em amamentação online, Marcela Mourão. Muito obrigada, Sônia, novamente pelo convite de estar aqui nessa mesa. Que prazer conhecer a Débora pessoalmente, já conheço a história dela pelo Instagram, pela clínica, e hoje eu vou conhecer, de forma mais aprofundada, Sim, como que está aí a sua maternidade, os desafios, as alegrias, porque a maternidade é assim, né, com Débora? certeza. E a nossa convidada de hoje é ela, Débora Cantarino, ela que é uma supermãe que vai contar hoje tudo pra gente, como é que foi a gestação dela em uma placenta só de 2 bebês. Obrigada pela sua estadia aqui hoje conosco. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Débora, eu tenho 27 anos e eu sou mãe do Pedro Henrique, sou mãe da Isabelle e Lauren, que são as gêmeas, né, que vocês ouvem falar e que muitas mamães acompanham aí ao redor do Brasil. E é um enorme prazer estar aqui nessa partilha com vocês, vai ser muito, muito bom. Marcela, é muito interessante que a gente só refere a ela as gêmeas, né? É verdade. Débora, o que você mais gosta na maternidade? O que eu mais gosto é de como Deus pensou para nós algo tão grandioso, né? Eu falo assim que a maternidade, ela me salva de mim mesma todos os dias. A gente aprende ali todos os dias a abrir mão das nossas próprias vontades, a abrir mão do nosso próprio ego para em prol de uma outra vida, né? O que muitas vezes a gente ouve lá fora de ser mãe não quer dizer, não condiz com o que Deus criou para nós, né? Nós somos criadas para isso. E assim, isso é o que eu mais gosto, que eu consigo lidar todos os dias com essa realidade que não é fácil, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu sou salva pela maternidade, que é ali que eu sou forjada, é ali que eu fico mais forte do que eu imagino que eu posso ser, né? E é um presente, né? Um presente divino. Isso que me dá alegria todos os dias e que me motiva, esse privilégio aí de ser mãe. Mas quais foram as maiores surpresas que a maternidade trouxe para você? As maiores surpresas? Olha, eu posso falar para vocês que quando se trata de maternidade, o que eu mais tive foi surpresa. A gente precisa se reinventar assim de milhares de maneiras, né? Quando a gente não é mãe, a gente tem alguns planejamentos, alguns caminhos que a gente projeta para nossa vida. E aí, no meu caso, né, a maternidade veio, e me surpreendeu de diversas formas. Eu já tinha um planejamento de vida, me casei nova, a gente tinha um planejamento de quando ia ser papais, né, meu marido e eu. E aí a gente teve o Pedro, que foi o nosso primeiro filho, e ele foi assim, muito planejado, muito desejado, inclusive ele veio após uma perda gestacional, então ele é um bebê arco-íris. E o Pedro foi a alegria da nossa casa, ele já me trouxe muita forma de pensar que eu não pensava antes, uma forma diferente de pensar, né? Projetos diferentes. E aí as gêmeas já vieram mesmo para surpreender, porque elas já deram um empurrãozinho na porta, assim. A nossa história é bem dinâmica. Eu descobri a gestação das meninas, né? Até então seria um bebê só. A gente fez a sexagem, fizemos alguns ultrassons. E o que que aconteceu? A gente fez ali um chá revelação e até então seria a Isabelle, né? E é engraçado que meu marido sempre quis Isabelle e eu queria Lauren. Mas como eu escolhi do primeiro filho, ele falou, não, tudo bem. Aí eu cedi, né? E falei, não, tudo bem, pode ser o nome que você quer, vai ser Deu a Isabelle. chance para ele escolher o nome. E aí, falando em surpresas, né? A gente avisou para todo mundo que seria Isabelle. E aí, um belo dia, a gente foi fazer o ultrassom morfológico. Eu estava com mais ou menos 14 semanas. E aí, chegando lá, viu-se que eram 2 bebês. Então, assim, novamente, foi um susto daqueles, né? Mas foi um susto muito bom. Na hora Foi. que fez o exame, pergunta assim, você não chegou a questionar assim, tem certeza? Não tá vendo errado? Não sei, uma imagem na... Porque meu esposo, ele é ultrassonografista. Sim, E eu acho que eu perguntaria, tem certeza? Não tá vendo uma sombra, alguma coisa? Porque deve dessa, já fez 2 ultrassons, na hora que vai fazer o terceiro que que descobre, né? descobre. Sim, e assim, na hora, a minha primeira pergunta para o doutor, eu falei assim, doutor, a gente estava na ultrassom, e Aham. aí fomos ver a Isabelle, meu marido estava até filmando com a câmera assim, e aí o doutor falou assim, gemelar? Não estava lembrando que era gemelar, Débora? Você é o paciente gemelar? Eu falei, oi, sou paciente gemelar.
Eu que não tô lembrando. E aí, na hora, ficou aquele clima, e aí o brilho do meu marido foi sumindo, que a câmera foi baixando, baixando. E assim, eu falei, primeira coisa que eu falei, doutor, tem alguma chance da sua máquina aí, né, de ultrassom está duplicada, essa imagem deve estar duplicada, tem algum problema? E aí ele falou assim, não, mãezinha, realmente são dois bebês. Ele já entrou e alterou ali de 1 para 2, e a gente ficou assim, naquele mix de emoção, né, de susto, medo, mas ao mesmo tempo aquela vontade de você gritar para o mundo todo, assim, tem dois bebês aqui, que coisa surreal isso, né? Mas é a sensação de saber que a sua gestação era rara. Então, e aí eu percebi que o meu médico, ao mesmo tempo que ele estava feliz, eu percebi no semblante dele que ele estava procurando alguma coisa, ele continuou sério, e a ultrassom durou bastante. Nesse mesmo ultrassom, ele já te Nesse falou que era mesmo. mono? Nesse ultrassom, ele falou que desconfiava, mas que esse caso que ele desconfiava era muito raro. Então, assim, como ele é um médico muito tranquilo, muito profissional, acho que até para não me assustar, né? Tava tudo muito recente, eu tinha acabado de receber uma notícia que era um gemelar. Ele falou, Débora, vamos fazer mais um? E agora eu vou pedir um amigo, que é um médico, um amigo meu, para a gente poder fazer mais um, né? Pra gente ter certeza de como é que tá. E aí ele fez o laudo do ultrassom, mas assim, não chegou a me assustar nem nada, mas me pediu um ultrassom na semana seguinte. Aí Qual foi foi seus maiores medos? o meu maior medo foi perder as minhas filhas, né? Porque, assim, como eu sou da área do direito, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler. Então, assim que eu saí da sala de ultrassom, do dia que eu descobri que eram gêmeas, eu pesquisei no Google, a gente dá um Google, né? A mãe sempre dá um Google em tudo. E aí, lá eu vi lá monocoriônica, monoamniótica. Gestação monocoriônica, monoamniótica. E eu fui, não sabia nada sobre gêmeos, joguei um Google ali. E aí comecei a ver muitos casos de bebês entubados, de casos que não eram bem sucedidos. E aí já mandei para o meu médico, falou, Débora, calma, a gente não tem certeza, a probabilidade é muito baixa. Em termos gerais, assim, uma mulher engravidar de gêmeos, a probabilidade ela gira em torno de 2%, né? E dentro desses 2%, ser um gêmeo mono-mono é menos de 1% de chance. Ou seja, o meu médico até falou depois, meses depois, é a mesma probabilidade de ganhar na loteria. Né? Então, assim, eu tive muito medo, porque depois do diagnóstico, né, a gente fez um novo ultrassom, foi diagnosticada a gestação gemelar mono-mono, que a gente chama assim, né, popularmente falando, e ele já me falou, Débora, é um caso de prematuridade, o bebê não pode passar de 34 semanas, inclusive não há um consenso ainda entre os profissionais, existe sim um protocolo, que ele é o protocolo mono-mono, que gira em torno de 31 a 34 semanas. Então, cada profissional ele interpreta de uma forma, mas nada mais é do que bebês que estão ali na mesma bolsa, né? As pessoas acham que, eu gravidei de gêmeos e era a mesma bolsa. Normalmente é a mesma placenta. Mas Deus é tão perfeito que ele cria uma membrana protegendo ali cada bebezinho. E no nosso caso, no momento que houve a divisão do embrião ali de 1 para 2, que é o caso da gestação, né, de uma placenta só, que são os univitelinos, não houve tempo hábil para que elas tivessem formado ali as duas bolsas. Muitas vezes acontece do bebê ele se desprender, ele não conseguir se desprender um do outro, que aí são os casos siameses. Então, nossa, a gente teve um pouco daquele medo de estar uma junto com a outra, mas ali ele já tirou esse medo, mas mesmo assim tinha o fator da bolsa. E o fator da bolsa, ele me dizia o quê? Que as minhas bebês corriam risco do entrelaçamento de cordões a qualquer momento, que a qualquer movimento espontâneo que elas fizessem, elas poderiam entrelaçar os cordões ali e eu poderia perder as minhas filhas sem nenhum sintoma, sem sentir dor, sem sentir nada. Então a gente sabia que eu olhava para minha barriga, sabia que as minhas filhas estavam ali, mas não tinha certeza se na ultrassom seguinte elas estariam com vida. Né? Então, nesse momento, o meu maior medo, todos os dias, durante toda a minha gestação, foi saber que eu precisava chegar num tempo mínimo da prematuridade para que eles interrompessem a gestação, que fosse viável para elas, mas que não poderia avançar tanto, ou que poderia até mesmo não chegar num tempo gestacional hábil para retirá-las com vida. Ou seja, né? Vamos resumir aí. Se correr, o bicho pega, se ficar. Porque quanto mais avança, maior o risco, né? Maior é o Da risco. questão do cordão. Quais os aspectos positivos dessa gestação, que foi única, né?
única. Eu falo assim que Deus ele tem uma forma de tratar com cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma missão de vida, tem um propósito para tudo. No momento que eu descobri que eram gêmeas mono-mono, a primeira pergunta que eu me fiz foi: por que comigo? Né? A gente tende a se perguntar quando a coisa é muito difícil: por que comigo? Eu descobri que eu tenho gêmeas na minha barriga, fiquei um pouco resistente, ao mesmo tempo com medo, mas agora eu quero tanto isso e por que comigo pode dar errado? E aí hoje, depois de ter vivido dias e dias pensando que eu poderia perdê-las, que é o conceito das nossas vidas, a gente perde muito disso. Nós podemos não estar aqui amanhã, Sim. né? Mas a gente normaliza as nossas vidas, a gente acha que temos o controle de tudo. Então, com as minhas filhas foi a mesma questão. O que eu aprendi foi que todo dia era um presente. Toda ultrassom com vida era um momento de comemorar. E que a fé, ela precisa ser exercitada nesses momentos mais difíceis, que às vezes a gente esquece e deixa para trás. Então, naquele primeiro momento ali, eu não quis que isso acontecesse comigo, depois que as minhas filhas nasceram, eu agradeci por ter acontecido, porque foi justamente ali que eu ressignifiquei toda a minha vida. Hoje eu entendo que, da mesma forma que minha gestação era rara, não havia certeza de que tudo poderia correr bem, não havia segurança que os médicos poderiam me entregar. Da mesma forma, é uma gestação que, teoricamente, está correndo no tempo certo. Ela também pode não dar errado, mas a gente tem uma resistência com as coisas não darem certo. A gente quer que tudo corra com a força das nossas mãos. Então, assim, o que essa gestação trouxe para mim justamente foi o amadurecimento da minha fé e uma forma de ressignificar tudo que eu vivo, todas as dificuldades, se elas realmente valem a pena o nosso sofrimento, a gente reclamar sobre aquilo, né? Uma casa bagunçada, né? Uma casa cheia de bebês, uma casa que essas são as primeiras preocupações que eu tive, que as pessoas tiveram quando eu anunciei o gemelar. Como você vai cuidar? Como você vai amamentar? Você vai conseguir? Você não vai conseguir? E preocupações mínimas, rasas, que diante de tudo que é a vida, né, diante da graça que é viver e acordar, a gente vai ressignificando, vai olhando e vai falando assim, tem coisas que merecem o nosso sofrimento e talvez essas coisas pequenas não merecem tanto, né? Então, assim, a gestação delas foi um exercício de fé mesmo que eu aprendi. Diante das negativas que o momento exigia, né? É lógico que você tinha que dar continuidade à sua vida, mesmo com as incertezas. Sim. Aí você tinha que construir um quartinho, comprar roupa, se cuidar para amamentar. Sim. Você conseguiu fazer tudo isso, mesmo com o pensamento que poderia acontecer ou não acontecer a gestação? Foi uma pergunta muito interessante que você fez, porque assim, ninguém nunca perguntou isso pra mim, né? Geralmente as pessoas sempre querem saber das meninas, e eu acho que é uma coisa muito pertinente a gente falar da saúde mental da mãe, né? Eu acho que muitas pessoas brincam assim, falam que gravidez não é doença, mas a gente fica num estado ali tão sensível, né? Que muitas coisas passam pela nossa cabeça. E além dessa questão que eu vivi, né, da gestação, que já é o comum, a questão hormonal, eu vivia a perda iminente das minhas filhas. Eu vivi como se fosse um luto antecipado. Porque, assim, as minhas chances Medo eram até de baixas. amar demais, né? Medo até de amar Você demais. começa a pensar, eu não posso me entregar tanto, me amar tanto, porque vai que não acontece. Você Exatamente. quer se envolver, mas ao mesmo tempo você fica tentando não se envolver. Sim, exatamente. E, assim, isso refletiu até na questão. Teve um pouco, né, da correria que foi, porque eu tinha um bebê fora da barriga, que era o Pedro, 1 ano e pouco, né? E o Pedro tinha 1 ano e 2, quando eu descobri a gestação delas. Mas também tem a correria dos exames, que toda semana eu tinha que fazer ultrassom e tinha questões de plano de saúde, né? Que a gente fica ali para autorizar. Mas, assim, também teve um pouco de medo, sim, de fazer o quartinho. Eu não fiz o quartinho. A saída maternidade, eu não comprei a saída maternidade. A mala maternidade, eu não comprei. Eu vivia em um estado de, ao mesmo tempo, ter muita fé, orar e me apegar com Deus, mas ao mesmo tempo passar por dias muito sombrios, de olhar para dentro de mim e não saber o que ia acontecer no dia de amanhã. Então, essa pergunta que você me fez foi muito interessante, porque, assim, olha só como que Deus conduz as coisas, né? A minha irmã, ela percebeu que eu já estava chegando ali nas 30 semanas e não tinha nada. Ela falava, e aí, vamos arrumar quartinho? E eu, nada, não, vamos esperar, porque eu tenho que ir para Belo Horizonte, vou ganhar em outra cidade, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, não sei se eu vou sair de mãos vazias de lá.
E aí ela falava, tenha fé, e eu tenho fé, né? A gente orou muito por isso, mas aquela questão, aquela animação que foi do meu primeiro filho, da gente planejar e fazer tudo, realmente a gente se vê um pouco paralisado. E Deus foi tão perfeito que naquela semana uma amiga minha de Goiânia, eu não havia comentado com ela, e ela me mandou uma saída maternidade de gêmeas. E foi justamente na semana que eu tive essa conversa com a minha irmã. Eu falei, eu não vou comprar saída maternidade, porque eu não sei se eu vou sair com elas da maternidade. E aí eu chorei depois daquilo, minha irmã ficou impactada. E aí eu fui orando, Senhor, me manda sinais, me ajuda, renova a minha fé. E aí o carteiro bateu na porta, e aí quando chegou aquela caixa enorme, eu abri. E tava lá as duas saídas maternidades, né? E aquilo ali foi como se fosse uma resposta assim, confia, eu tô com vocês. E depois que as meninas, que tudo aconteceu, a gente teve uma mobilização dos amigos e da família, e eles foram na minha casa, e eles montaram o berço, eles organizaram o quartinho, decoraram, fizeram compras. Foi um momento assim que eu nunca imaginei, né? Foram mais de 30 pessoas ali numa força-tarefa. E eu tive, né, a chegada das minhas filhas e entendi que muitas dessas preocupações e culpas que eu tive, né, não estou organizando o quartinho, não estou fazendo enxoval tanto quanto eu gostaria de fazer. Ao mesmo tempo, comecei a entender que essas coisas são importantes para a mãe, mas que não são o ponto mais importante, né? Que isso acontece, é uma consequência, e que o principal eu já estava com as minhas filhas nos braços, né? Depois de tudo que eu vivi. Então, essa foi uma pergunta muito interessante, que realmente ali, na gestação, muitas mães passam, às vezes, com o diagnóstico de uma criança atípica, né? Ou às vezes de uma incompatibilidade. Enfim, a gente passa por muitas surpresas ali gerando um bebê. E essa questão do enxoval, de como organizar tudo, é algo que as pessoas também precisam ter um pouco mais de sensibilidade antes de criticar uma mãe, né? Enfim, é algo que a gente precisa ter mesmo em mente, esse cuidado com a mãe. No momento do nascimento, você não esperava aparecer duas vidas ali, aí você totalmente despreparada, até mesmo para amamentar, né? Como é que foi? A amamentação, gente, é assim. Eu tive meu primeiro filho, que foi o Pedro Henrique, e uma lactação incrível. Já tive ali, durante a gestação, eu já tive aquela descida daquele colostro, sabe, que suja um pouquinho a roupa. Sim. Então eu já me animei, pensei, vai dar certo, né? E aí fazia algumas dicas ali, não sei se aí a Marcela vai me corrigir, mas eu fazia tomava sol, não sei, usava a bucha vegetal e tomava muita água e Já torcia vou para corrigir dar então, certo. porque né, as pessoas estão Pode assistindo, corrigir. não se usa mais fazer banho de Tá vendo? sol, bucha, porque a mama já tem uma preparação natural. Você vê Sim, que durante a gestação a região areolar fica mais escura, né? A região areolar fica mais escura, aquilo ali é para facilitar o bebê onde que ele tem que enxergar, por causa que nasce com todo o desenvolvimento, inclusive a capacidade visual. sim. Então, quando tem uma cor chamando mais atenção, sabe que ele tem que abocanhar. E em volta da região areolar não dá uns carocinhos também bem pequenininhos, assim, Sim, são os tubérculos de Montgomery que faz uma hidratação natural da região areolar ali, que tem o mesmo cheiro do líquido amniótico e onde o bebê fica. incrível. Então, o bebê reconhece a sua mãe, não é pelo cheiro do leite, é pelo esse cheiro ali da região areolar. Então, se usa a bucha, se faz a fricção, isso pode prejudicar esse processo, entendeu? Uhum. Mas é uma orientação que eu já fiz como consultora de alimentação, mas já tem 14 anos que eu trabalho na área e Sim, as coisas vão mudando. sim. Então, ainda há profissionais que fazem essa indicação, mas já há algum tempo a gente vê que não é indicado. Então, assim, não tem problema você ter feito, mas como aqui muitas pessoas vão assistir, a gente já Claro, faz a claro. correção para E que... foi justamente por isso que eu trouxe mesmo, para a Isso. gente poder tirar essa dúvida, porque assim, eu tentei me preparar ao máximo, né? Mas a gente vê que a gente tenta, às vezes, intervir em tantos aspectos, e muitas vezes o corpo, ele já traz, né, a perfeição dali do que Deus criou, né? Ele já tá preparando a casinha para tudo acontecer. Com o Pedro, eu amamentei ele 1 ano e 2 meses, né? O Pedro, eu nunca precisei, de entrar com nenhuma complementação.
É, E com as gêmeas foi um projeto que eu tinha, assim, de amamentar exclusivo as meninas, porém foi uma realidade totalmente diversa, né? Com o Pedro eu tive a hora dourada, na hora do parto ele foi pro peito, então dali ele não mais saiu. As gêmeas eu não pude nem ver Você direito, entrou em né? trabalho de parto ou agendou a cesárea da gêmeas? Das Como que gêmeas. foi? A cesárea das gêmeas foi uma cesárea de emergência. Então, eu estava com 31 semanas quando eu tive uma entrada em trabalho de parto, sim, mas foi a complicação do cordão umbilical. Elas tiveram ali, isso, quando eu fiz a ultrassom com 31 semanas, eu cheguei lá, a médica já viu que ela teve uma bradicardia e uma taquicardia ao mesmo tempo. Aí a gente ficou 2 dias no corticoide, foi quando eles estavam deliberando o que ia ser feito. E aí, no último dia, que foi quando eu entrei para a sala de parto, eu comecei a sentir muita contração, sem, assim, pausa nenhuma. E aí, eles já me levaram de emergência, e aí acabou acontecendo o parto. Entendi. A sua mama na época não machucou? Então, do Pedro Henrique, que foi a minha primeira experiência com amamentação, que foi meu primeiro filho, eu tive sim. No início teve uma bolha, né, que deu, e aí ele mamava, aquela bolha crescia. E aí eu fiz um procedimento de laser terapia, que também a Marcela pode falar com propriedade para nós se ele também é eficaz, né? Porque a gente vive essa constante evolução aí dos procedimentos. Mas das gêmeas, como eu amamentei o Pedro Henrique até 1 ano e 2. E eu tive uma pausa da amamentação dele muito curta, que foi em torno de 6 meses até o nascimento delas. Eu acho que a memória corporal já estava muito ativa, também não sou expert nisso, mas quando elas nasceram, eu não tive o contato da boca, tá? É uma informação importante, porque elas eram 31 semanas, elas foram direto para a UTI, elas ficaram no CPAP, que é um sistema de respiração, elas tiveram sonda, né, para tomar de primeira dieta parenteral e depois entrou com o leite materno. Então, a questão da amamentação com elas foi totalmente diferente. Eu fiquei ali com a bombinha, né, 20 dias tirando na bombinha, numa sala fria, esterilizada, e esse leitinho eu colocava no copinho que eles me davam, né? E esse leite descia e eles introduziam na sonda e assim era feita a alimentação delas. O contato peito com as bebês foi quase 20 dias depois, que é quando elas já tiveram um peso mínimo para que isso acontecesse. Elas nasceram com quantos quilos? Elas nasceram com 1,5 kg. 1,4 kg e pouco, aí mais ou menos 1,5 kg. E aí na primeira semana teve o processo de desinchar, então chegou a pesar 1,3 kg. Muito pequenininha. Muito pequeno. E aí esse processo de amamentação, como ele exige muito, né, Isso. do bebê, para que ele não perca calorias, que são cruciais no início da vida dele, eles precisam ganhar calorias. A orientação era que até 2 quilos elas poderiam sim, completando 2 quilos, a gente poderia tentar ali iniciar, e foi o que aconteceu. A gente teve ali os primeiros dias com acompanhamento da fono, mas elas dormiam muito, eram bebês, Débora, né? eu não sei se lá no hospital que você ficou, Sim, fazia um tratamento que a gente chama de colostroterapia. Você já sim, ouviu falar? perfeito, É muito interessante, perfeito. Sônia. O que que acontece? Um bebê, igual no caso dela, 1,5 kg ainda não pode se alimentar, né? Não pode ir para o seio sugar. Mas Sim, mesmo assim, não pode nem ter leite materno pela sonda, indo para o estômago. Então faz a dieta parenteral, que é como se fosse um soro na veia. A alimentação chega pelo soro na veia, com uma quantidade de proteína, de glicose, para o bebê continuar crescendo, desenvolvendo como se estivesse dentro do útero, né? Mantém dentro da incubadora quentinho, movimento o menos possível, não toma banho, fica ali como se estivesse dentro do útero. Só que o colostro, que é esse primeiro leite que a mãe produz, ele é a primeira vacina do recém-nascido. Ele tem uma quantidade muito grande de anticorpos, de células de fator de crescimento, que ajuda na proteção do bebê para não ter as infecções que são muito comuns no hospital, principalmente na UTI. Então a mãe tira o seu leite, que é o colostro, a gente coloca numa seringa e a gente coloca meio ml na bochecha do bebê por dentro da boquinha, na bochechinha, para ser absorvido pela mucosa. Só isso já é um tratamento, já é um medicamento para o bebê, como se fosse um medicamento. O leite da mãe entra como tratamento, que é a colostroterapia. Muito interessante, né? sim, E até pouco tempo, né, Marcela? Muita gente ainda não tinha muita informação, Débora, porque não existia profissionais. E hoje, com as redes sociais, isso
tem abrangido várias mães que eu, por exemplo, na minha época, eu não conseguia amamentar. Não, talvez já existisse alguém que desse esse apoio, mas infelizmente não era divulgado. Sim, Hoje, com a Marcela aí, hoje que é referência não só em Governador Valadares, está aí pelo mundo afora aí atendendo, todas as mães hoje conseguem amamentar, né? Que é o desejo de todas elas, né, Marcela? E você consegue adentrar a qualquer momento dentro de um hospital, dentro de uma UTI, para ajudar uma mãe, ou não. Não, infelizmente, só o desejo da mãe de amamentar não faz com que ela consiga amamentar. Ainda tem muitas dificuldades, mesmo com a ajuda profissional, o que eu vejo é que às vezes essa mulher não tem a rede de apoio. Eu chego em casa para fazer um atendimento, ela está lá com o marido, a sogra, a mãe, Sim. outra pessoa, e aí os familiares estão assim, já falei para ela dar uma mamadeira, ela ia ficar muito mais tranquila, ela pode dormir a noite toda, ela não precisa ficar se desgastando, ela está sofrendo, ficar dando peito. E aí, o que que eu gosto? Então, a gente tem que fazer essa avaliação, porque o desejo da mulher é extremamente importante, mas somente o desejo da mulher às vezes não é possível. Porque depende de outros fatores, fatores sociais, fatores culturais. Se essa mulher é autônoma, por exemplo, ela não tem uma estabilidade profissional, ela tem que trabalhar para poder gerar o sustento. Como que ela vai ficar 6 meses de licença maternidade, quatro sim, meses amamentando, se ela tem que voltar a trabalhar com 15, com 20 dias? Então, assim, são vários fatores. Claro que hoje, com as redes sociais, principalmente o Instagram, essa forma de conhecimento, de divulgação do trabalho, facilitou muito para que as pessoas consigam ter profissionais fazendo esse acompanhamento. E o acompanhamento a gente começa desde a gestação. Então, quando o bebê nasce, eu falo nós porque eu, minha equipe e sim. outras consultoras de alimentação já está ali a pós para poder fazer esse acompanhamento, mas ainda falta apoio familiar, apoio profissional e apoio do governo. Hoje mesmo nós estamos começando o Agosto Dourado. Mês de agosto a gente comemora o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Como que né, a OMS fala que é para a mãe amamentar 6 meses exclusivamente no peito, mas a licença materna são 4 meses. Como que ela vai conseguir atingir esse objetivo se um governo não dá essa oportunidade? Como que ela vai aumentar 6 meses exclusivo no peito se ela só tem 4 meses de licença maternidade? Entendeu? Sim. E as mulheres que estão em situações que não, como fala, que não trabalham de carteira assinada, como que elas vão fazer para conseguir amamentar esse bebê se elas têm que retornar ao trabalho? Então, tem algumas questões culturais, também sociais, que temos que tem que ser avaliado. Mas você faz todo um tratamento com a mãe, um acompanhamento. Aí, na hora exata de amamentar, Uhum. ela não consegue amamentar porque sente dores, porque já está machucado. Tem É, alguns casos que quando a gente entra para atender, a mulher já tentou, já machucou, já lesionou, mas a gente faz o laser, que a Sim, Débora até falou que é o nosso tratamento padrão ouro aí, para poder acelerar o processo de cicatrização. Porque diferente de qualquer outro machucado, eu machuquei meu pé porque o sapato está me machucando. Se eu parar de usar aquele sapato, automaticamente já tende a melhorar. Agora, sim. o peito, ele não tem tempo de descanso. O bebê está mamando ali de 2 em 2 horas. Então, a gente faz o laser, que ele potencializa essa cicatrização, melhora na dor também, que ele faz uma ação analgésica e essa mãe consegue amamentar. Com o acompanhamento, com certeza, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. A mulher se sente mais segura para dar continuidade. A família compreende os benefícios, porque existe a questão também das empresas das fórmulas, né, que fazem o quê? Pega uma lata de leite, coloca da cor dourada, fala que ali dentro está um alimento mais próximo do leite materno. Não existe alimento mais próximo do leite materno. O leite materno é um alimento vivo. Ele se modifica todos os dias. O sim. leite dela foi diferente para a gêmea, foi de uma forma para as gêmeas e uma forma para o Henrique, né? Pedro Para Henrique, o isso. Pedro Henrique. Por quê? O Pedro Henrique foi a termo, nasceu quantas Foi semanas? 40 semanas. 40 semanas. É um tipo de leite. O bebê, quando é prematuro, o corpo da mulher produz um leite diferente do leite do bebê a termo, porque o corpo entende a necessidade daquele bebê. Não pode ser uma quantidade de proteína igual de um bebê a termo, porque aquele rim ainda está imaturo. Então, tem que ser uma quantidade de proteína menor. Tem mais imunoglobulina, que são nossas células de defesa. Então, olha como o nosso corpo é inteligente, que Deus fez essa perfeição para a gente ofertar o alimento de acordo com a necessidade do bebê. E a fórmula não. É o mesmo leite, o mesmo gosto do primeiro dia ao último dia que o bebê
toma aquele leite. É o mesmo leite da lata, é o mesmo leite para todo mundo. Não julgamos de forma nenhuma, né? Amamentar não mede a maternidade de Sim, nenhuma mãe. Como eu falei, hoje começa o Agosto Dourado, e eu fiz uma publicação falando sobre isso. Incentivar a amamentação, apoiar a amamentação, jamais é julgar a mulher que não conseguiu amamentar. Nós sabemos as dificuldades, se não tivesse tanta dificuldade, não tinha um profissional especializado só para sim, essa área. Mas nós também não devemos deixar de falar, deixar de apoiar, porque tem que ter essa informação, né? A informação sim. tem que ser acessível para todos. Marcela, o preparo de uma mãe que vai ter um filho só e para uma mãe que vai ter gêmeos ou trigêmeos é diferente? Não, o preparo não, durante a gestação não é o mesmo, porque o que que acontece? Como que o meu corpo sabe a quantidade de leite que tem que produzir? Eu tive um bebê, ela teve dois. Se o meu bebê vem e mama 30 ml, por exemplo, o meu corpo produz 35. Aí ele vem e mama 35. Na próxima, o meu corpo produz 45. Ele produz o que dá e sobra um pouquinho. Então, é de acordo com a demanda. Se tem pedido, tem Tem demanda. produto. Então, se o bebê mama, o corpo produz para repor. Então, se for um bebê único, se for gemelar, se for trigêmeos, quanto mais leite sai, mais o corpo produz. Mas amamentar, como eu disse, não é só isso. Será que a pessoa tem apoio? Tem outro filho? Né? Porque a gente não é só amamentar, é trocar a fralda, é fazer os cuidados, é dar banho, é cuidar da casa, é o momento de cólica, Sim, é o cansaço, é a parte emocional, é tudo isso. Então, não é tão simples só colocar o bebê no peito, mas em questão de volume de leite, o nosso corpo ele é capaz de produzir todo o volume de leite que o bebê precisa. Agora, a gente tem que ver as outras questões que estão que envolvendo ali o estão núcleo envolvendo. familiar. É a questão da suplementação das vitaminas da mãe, por Uhum. exemplo, né? Eu fui mãe de um e depois mãe de dois. Quando você tem um bebê só, tem muito trabalho? Tem. Mas a probabilidade, quando você tem dois bebês de uma vez, é de você Trabalho não dobrado. conseguir trabalho dobrado, você não Alegria conseguir. dobrada, mas trabalho dobrado também, né? O Tudo, que tudo você em achava dobro. difícil fica mais difícil ainda. E aí, essa questão da amamentação, o que que aconteceu particularmente comigo, né? Eu sempre tive um histórico de lactação muito bom. A minha mãe amamentou muito bem, a minha irmã amamentou muito bem. Uhum. E o meu primeiro filho foi assim, surreal. Eu amamentava ele, amamentava minha sobrinha, eu tirava leite e jogava fora, porque assim, não dava conta da quantidade, sabe? Na época eu não conhecia muito sobre banco de leite, então acabava que você tá no puerpério ali com o peito pingando, né? Na nossa É aquela cidade não tem coisa. banco de leite também, Pois é, infelizmente. nem sabia. Aí o pessoal falava, tenta doar e tal, mas a gente não tá dando tempo, né? Aquela recém-mãe. E na UTI neonatal, foi uma experiência totalmente diferente, porque eu não tive o contato do meu bebê, então eu tirava pela bombinha. Mesmo assim, a minha memória corporal foi muito boa, porque saía bastante leite, mas eu lidava com outras mulheres que elas estavam do meu lado, e elas ficavam horas e não conseguia tirar uma gota. E aí, o que que acontece? Essas mulheres, muitas vezes, umas tinham, outras não. Mas algumas já tinham um apoio familiar, certo apoio familiar, outras tinham uma consultora de amamentação do lado. Mas como a Marcela falou, são muitas variantes, né, nessa situação, porque ela era uma mãe que não tinha um bebê ali. E esse fator do bebê não estar ali, né, é difícil para a mãe. Uma A sala ansiedade, a esterilizada, ansiedade. preocupação, né? O ambiente, Exatamente. tudo isso E no conta. lactário, a gente sente falta, né? Infelizmente, instituições são assim, mas a gente sente um pouco de falta da humanidade, porque a gente tinha horários fixos. Então, a mãe recém-parida, ela tinha que correr, eu tinha que subir lá, não sei quantos andares, eu tinha que esperar um elevador muitas vezes, às vezes não dava para esperar, eu já tentava subir de escada para conseguir entregar aquele leite no horário. Então, eu já sentava na cadeira. Tensa, Tem, né? você vai falando assim, eu tenho tanto tempo para entregar esse leite. Então, assim, uma mãe não vai conseguir extrair um leite, né, dessa forma, A pressão, né? na pressão. Mas isso tem uma explicação hormonal para isso. Por quê? Quando a gente. O hormônio, né, responsável pela produção e ejeção do leite, prolactina e ocitocina. Ocitocina é o Da hormônio do alegria, amor, da do amor. alegria. Então, assim, ocitocina aumenta, o cortisol, que é do estresse, abaixa. Sim, E da mesma forma, ao contrário, se o cortisol sobe, a ocitocina desce. Então, o cortisol, hormônio do estresse, estou ali aumentando. Então, a mulher, por exemplo, quando está sentindo dor, sim, ela não consegue amamentar, não tem produção de leite bom, porque ela está sentindo dor, o cortisol dela sobe. Ela está exatamente. num ambiente que ela não está se sentindo segura, confortável, está com essa pressão de tempo para poder tirar o leite, cortisol sobe e a ocitocina desce. E Sim. aí não tem um reflexo de ejeção.
no leite. Aí, às vezes, essa pessoa, né, essa mãe que estava do seu lado, por exemplo, que não conseguia tirar o leite, o que que a gente faz? Pega uma roupinha do bebê, sente Sente o o cheiro. cheirinho, põe uma É música isso no que eu ouvido, falava o com som de bebê, elas. olha a foto, se Sim, imagina amamentando. sim. Assim, pensa positivo, que seu bebê vai Isso é para o muito seu real. colo, que ele Muito está na real. sua mama, o peito dela chegou a pingar, só de eu estar falando com elas. Então, isso tudo é muito importante, e às vezes falta muito isso no Sim, hospital. Falta muito isso na UTI, no lactário, porque é tudo muito frio. Frio que eu falo, não só de frio desse contato humanizado. O ambiente é frio de sim. ar-condicionado, isso incomoda. Você está ali com outras pessoas, todo mundo vendo sua mama, aí você está vendo uma outra saindo muito leite, você não está nada, aquilo você já começa a sentir mal. Então, teria que ser cabines individualizadas, né, um ambiente Mais bem íntimo. acolhedor, mais Sim, íntimo, e que você pudesse, por exemplo, o bom, o ideal é que a gente conseguisse tirar leite do lado da incubadora, vendo o exatamente. bebê, mas isso não é feito, isso não acontece. Então você está em outro ambiente, preocupado com o seu bebê lá dentro, às vezes escutando aquele barulho da máquina, pim, pim, pim. Aí um outro som que você sabe que aquilo ali é um som de alerta, aquilo ali já te deixa numa situação de muita ansiedade e às vezes prejudica realmente a extração. A amamentar já é difícil, uma mãe de UTI com certeza é mais difícil ainda. Sim, e você falou um ponto muito interessante, porque assim, é, eu tive essa experiência do Pedro, quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 6 meses. E aí eu comecei a conhecer a bombinha, como que extraía. E aí sempre estava no meu horário de almoço, era corrido, eu não conseguia tirar tanto. Eu falava, gente, mas eu tenho tanto leite, o menino mama e não sai na bombinha. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, e eu vi um vídeo assim falando que você tinha que imaginar o bebê ali. E aí só de eu respirar e imaginar, a bombinha enchia. Aham. E quando eu chegava no lactário, que tinha as mães lá, elas falavam assim, Débora, me vende. Elas chegavam a pedir, me vende um copinho de leite, sabe? Me vende um copinho para descer. E eu falava, não pode, mãe, pelo amor de Deus. Assim, eu ficava morrendo de medo do hospital me, sabe, me notificar, alguma coisa assim. Mas eu falava assim, tenta respirar fundo e pensar no seu bebê mamando, sabe? E aí, então assim, o que você falou tem total sentido. Às vezes, nem sempre porque ela tá ali com o marido apoiando, às vezes uma consultora de amamentação que às vezes não atenta a isso também, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Que eu imagino que não tem, acho que todas têm essa conscientização, mas assim, o lado humano da coisa, sabe? Sim. Mais do que técnica, o lado humano, de perceber aquela mãe, de fazer ela ter sensações, sentir o cheiro, porque, gente, isso faz muita diferença. Não foi o meu caso, mas eu vi muitas, assim, eu posso te dizer uma probabilidade, em números, tá? Que assim, pode falar que 90% das mães que estavam ali não conseguiam tirar leite da forma, assim, que elas gostariam, né? E a quantidade que era solicitada. Então, é algo muito grande, né? Uma E probabilidade tão infelizmente o que grande. a gente vê é que os bebês já saem da UTI com desmame do leite materno. Exatamente. Não Você chegou a consegue nem amamentar amamentar. quanto tempo? Das gêmeas, eu amamentei até por volta de uns 8, 9 meses. Foi muito bem, nossa. Mas assim, eu exclusivamente eu fui na UTI, que elas ficaram 1 mês e poucos dias, e o segundo mês em casa também exclusivamente. Eu abri mão, né? Não a fala abrir mão, mas eu aceitei um auxílio da fórmula, porque eu tinha jornada tripla, porque o Pedro Henrique era um bebê também, ele tinha 1 ano e 7 meses, ele não amamentava no peito mais, mas todas as outras demandas ele tinha. E aí eu não tinha um tempo de descanso, né? Era trocar um menino aqui, troca mais duas aqui, aí uma acordou, agora é peito, daqui a pouco a outra acorda. Eu não conseguia ter um intervalo de descanso. E o que que isso foi acontecendo? Eu fui sentindo muito fraca. Eu Uhum. senti fraqueza. E aí a gente sabe que pode suplementar com vitaminas, mas assim, na correria do dia a dia, aquela mãe ali, às Mas não é vezes, só fraqueza de corpo, de de comida, de vitamina, alimento, né? não, é do cansaço, Muito né? Da cansada, parte muito. emocional, de E aí eu vi aquela tudo. tela preta, assim, um certo dia vi uma tela preta, eu falei com meu marido, amor, vai lá, pode comprar. Que ele sempre falava assim, Uhum, deixa eu comprar pra eu dar uma mamadeira pra você, uhum. Você poder você dormir, você fazer descansar, intervalo. né? Aham. Porque assim, uma mamava, elas mamavam de 3 em 3 horas. Então, como que eu fazia? Era o mesmo horário do lactário. No lactário, a gente tinha os horários fixos, de Uhum. 3 em 3 horas, que eu tirava, entregava o leite. Então, em casa, eu comecei a seguir esses
nesses horários e, coincidentemente, elas respeitavam isso. Elas davam de 3 em 3 horas, no horário certinho, elas acordavam. Só que a minha vantagem é que uma acordava em torno de uma meia hora antes, a outra uma meia hora depois. Então, eu pegava uma, amamentava, entregava para alguém fazer arrotar, geralmente meu marido, Você não conseguiu colocar as duas no seu ao mesmo tempo, não? consegui Uhum. colocar, que é incrível, gente, assim, o dia que eu consegui colocar foram 2 vezes, Aham. mas assim, por conta dessa questão de ter alguém comigo me ajudando a Sim, colocar. é. E meu marido teve que voltar a trabalhar, e assim, era eu sozinha. Então eu comecei a fazer dessa forma. Eu pegava uma, às vezes tinha minha mãe ficou 3 meses comigo. Então, minha mãe mora fora, meu pai mora fora, eu não tinha rede de apoio nenhuma. E aí, Tá nesse vendo? É aquilo que primeiro eu falei no tempo, início, sem nem saber da história dela. Isso se sim, repete, a gente tem se que avaliar repete. toda a questão do familiar, né? Quem dera se aumentar fosse só o desejo. Não é, e as Exatamente. pessoas têm que ter essa consciência que não é só o desejo. E eu falo muito com as minhas alunas, porque eu faço formação de consultora de alimentação Sim, também. O nosso trabalho ele não é medido pela exclusividade do aleitamento materno. Não sim, quer dizer que eu fiz um atendimento que deu certo, se aquela mãe conseguiu aumentar 6 meses exclusivo. Meu atendimento deu certo se eu consegui fazer com que a mãe tivesse prazer, sim, segurança, tranquilidade, não a mãe, mas toda a família. O que que adiantava a Débora ficar tranquila amamentando só os bebês, as meninas, mas o Pedro Henrique estivesse com outras necessidades sim, que não estavam sendo sanadas, né? sim, Se tivesse estressada, aí seu leite seca, aí você para de aumentar de vez, porque você está num sim, cansaço tão extremo, chega essa tela preta aí várias vezes ao dia que a pessoa sim. fala assim, não, não quero mais isso. Então a fórmula, ela não é inimiga, mas ela tem que saber o momento certo de ser inserida. Para ser uma aliada, né? Se Uma, sim, necessário. necessário. Minha maior briga, digamos assim, é daqueles bebês que já introduzem a fórmula no hospital sem a mãe às vezes nem ter tido a oportunidade de amamentar o seu bebê. Ou então, na primeira dificuldade, teve a primeira que sentiu uma dor, fórmula. Sim, Bebê não ganhou peso na primeira consulta, fórmula. Bebê tá fazendo pouco xixi, fórmula. A mãe tá cansada, fórmula. Tipo assim, sim, vamos analisar primeiro toda a situação. Então, a fórmula ela não é inimiga de jeito nenhum. Pelo contrário, ela salva vidas. Não é toda mãe consegue amamentar. Existem várias situações, mas a forma, às vezes, que é introduzida sem um acompanhamento necessário, sem dar opção para a mãe, às vezes, de sim, saber que tem uma consulta de alimentação. O sim, monolactário desse exemplo que você deu agora há pouco. Às vezes ela fala assim, olha, mãe, realmente você não sai leite, vai ter que dar a fórmula para o seu bebê. E poderia ter sido diferente. Fala, olha, procura um consultor de alimentação, vai te orientar direitinho como que você vai fazer o passo a passo, sim, que você vai conseguir ter esse volume de leite que o seu bebê precisa. sim. Né? Então, Existe, assim, Marcelo, algum caso que a mãe não dá leite, aparentemente não tem leite, e a consultora chega e o leite aparece? esse aí tem muitas, muitíssimas. Eu recebi até uma mensagem, estava respondendo aquela hora ali que você me chamou, de uma paciente que eu atendi na segunda-feira, e ela estava com pouquíssimo leite, pouco leite mesmo. Eu falei, olha, vamos reverter isso daí. Foi uma cesárea agendada, ela teve uma diabetes gestacional, então situações que realmente atrasam a descida do leite. Aí eu fiz um protocolo com ela, hoje ela me mandou uma foto, ela falou, Marcela, acordei com a minha rosquinha cheia de leite, o lençol, uma mancha no lençol cheio de leite, olha só como Sim, melhorou. Então, tem como a gente fazer para melhorar assim. Agora, tem mulheres que realmente não produzem o leite, mas isso assim é 5% e ela já nasce com uma alteração anatômica, não tem as glândulas, o total das glândulas mamárias que produzem e armazenam o leite materno. Mas assim, esses 14 anos que eu trabalho, se eu vi duas assim, acho que foram o máximo que eu vi que realmente não produziam leite. E tem a questão, né, Débora, que a fórmula não é barata, né? E o não é leite barato, é não é gratuito, barato. né? Sim, Então, assim, eu acho que é uma coisa que realmente merece ser divulgada. sim, Quer dizer, e tá aí as consultoras aí que eu acredito que resolva sim os problemas e a gente pode pensar assim, ah, uma coisa mais besta amamentar, e não é, né? sim, não é A fácil. pegada do peito é tudo na vida de uma mulher, né? É verdade. E assim, eu acho que hoje, quando a gente fala de amamentação, fala de maternidade num contexto geral, é, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremismos, sabe? Eu acho que a gente tem, como a Marcela falou, a gente tem que analisar o contexto da mulher, sabe? Porque, assim, da mesma forma que a fórmula, ela pode ser uma aliada, ou ela pode ser algo que foi de uma intervenção muito precoce, que não havia necessidade. A questão do leite materno também. A gente tem que ter muito cuidado quando tem que haver a conscientização perfeitamente, mas as pessoas têm que tomar um cuidado também com relação aos julgamentos, né? Porque, assim, muitas pessoas, eu vivi isso na UTI neonatal, as mães, elas tinham uma atenção muito grande para ter leite, sabe?
E aí, às vezes elas estão num estado tão difícil, você vê seu bebê entubado, você vê que seu bebê contraiu uma bactéria hospitalar. E às vezes uma pessoa vem, até uma mãe, sabe, vem na internet, faz um comentário, uma pessoa da família fala, não, é porque você não deu o leite para ela. Se É tivesse porque você não amamentando, não conseguiu. passava por isso, Exatamente. né? Como se Então, assim, fosse. isso não foi o meu caso, mas para vocês verem como eu me sentia mal, tinha momentos que eu ia tirar meu leite, eu levava uma mochila, que nem podia entrar com essa mochila, e botava ela assim e tirava para as mães não verem eu tirar. Porque eu todo dia eu tinha que sentar e elas perguntavam: o que você tá tomando? O que você tá fazendo? Eu sentia mal, assim, falava assim: poxa, eu vou deixar essa mãe triste. Sabe? Uhum. Então, além do que eu estava passando, eu me preocupava com ela. Mas eu vi que muitas pessoas não tinham essa preocupação, até mesmo profissionais de falar assim, às vezes eu chegava na sala, entregava o potinho, aí a moça do lactário gritava, falava assim, nossa, você é uma vaquinha, né? Nossa, que mãe que não... Tem muita mãe aqui que não consegue nem uma gota. Olha só. Eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Porque não adianta nada você ter um profissional, um psicólogo ali dentro, que a gente tem ali nesse momento, mas não ter esse cuidado, gente, né? Com os extremos, em tudo que a gente fala de maternidade hoje, né? Você deu isso, você é julgada. Você deixou de dar, você é julgada. Parto normal, Parto parto normal, não, tem que ser cesárea. normal. Não, você foi cesárea, mas por quê? Você tem que explicar por que Aham. que é cesárea. Então, hoje eu tenho muito isso com as minhas seguidoras, elas me perguntam muito sobre a amamentação. E aí eu falo rasgado com elas, falo, olha, procure ajuda, não desista, porque é importante para o seu filho, você nasceu para isso, então acredite em você. Mas se depois de você procurar toda a ajuda necessária, depois de você ter todo o apoio que você teve, você se deparou com a realidade de você não conseguir fazer aquilo, não se martirize por isso. Seu filho, igual como a Marcela falou, a fórmula pode ser um aliado. Então a gente sempre vai recomendar, a gente está no agosto dourado e é a coisa mais maravilhosa, gente, amamentar. Mas existem fatores externos que aquela mãe não vai conseguir e ela vai já automaticamente ela vai se sentir menos mãe, sabe? Ela vai se sentir impotente, culpada. Ela vai sentir até que ela causou aquilo no filho dela. Sim. Eu vi mães que meus bebês não tiveram bactéria hospitalar, né? Elas foram muito bem. Então, assim, em 34 dias elas tiveram alta. Mas eu vi mãe que não deu leite e que falava comigo assim: as minhas entraram uma bactéria, as minhas estão sendo entubadas pela terceira vez. E tudo culpa minha, porque a enfermeira falou que se eu tivesse dado o leite materno, elas teriam tido. Então, assim, é um ambiente tão difícil de pisar, né, Marcela, quando a gente fala de mães, porque são tantas coisas que a gente precisa avaliar, né? E a gente faz essas. Sem ninguém precisar, a gente já começa a se comparar uma com a outra, porque a gente quer Exatamente. entrar num padrão de maternidade. Não tem como ser mãe, ser mãe, todo mundo aqui quer ter um padrão. A gente Sim, quer ter um filho educado, a gente quer ter um filho bem-sucedido, obediente, sim. né? Dentro dos padrões. E aí a gente começa nessas comparações da gestação do tamanho da barriga. Já começa, é De tudo, verdade. entendeu? Começa lá do tamanho da É barriga. verdade. Eu lembro que na minha gestação minha barriga ficou muito grande. E eu não tinha muito líquido. Era porque simplesmente o meu bebê era grande. Sim. Tem certeza que não é gêmeos? Você não faz um segundo ultrassom, pede uma O meu segunda era o opinião. contrário. O meu fala, sua barriga é pequena, não tem dois bebês aí, não. Pois é, então olha, aí já começa as comparações. Sim. Se foi parto normal, se foi cesárea, se amamentou, se deu chupeta. Eu falo, quando às vezes eu chego para atender alguma paciente, ela fala assim: ai, Marcela, vou até esconder essa chupeta aqui para você não brigar comigo. Eu falei: ó, pois não esconda, não. Cada mãe sabe a sua dor e sua alegria, gente, da sua maternidade. Não existe receita de bolo. Você está dando chupeta, seu bebê está com cólica, está chorando. Meu Deus, uma consultora de amamentação falando para dar chupeta. Não, Sim, não estou falando para dar nem para tirar. Cada mãe, cada família sabe sua dor e sua sim, alegria. Sabe a hora de introduzir a fórmula, sabe a hora de colocar a chupeta, de tirar a chupeta, de usar a sling, de deixar dormir no berço, de fazer cama compartilhada, de dar banho no banheiro, de dar banho no chuveiro, sim, não é? Agora tem as coisas que são padrões, que não se fazem. Dar água para o bebê antes dos 6 meses, dar chá para o bebê sim. antes dos 6 meses, dar alimentos para o bebê antes dos 6 meses, que são Açúcar, né? açúcar antes Introduzir. dos 2 anos, sal. Então, assim, são outras coisas. Agora, Sim, esses cuidados, cada um sabe do seu, como que sim. faz, né? Não tem Marcela, como. tem mães que viram e falam assim: ah, hoje eu comi determinado alimento e meu filho está com cólica, passou pelo leite. Realmente é assim que funciona? Depende muito. Não é algo 100% comprovado. O que que acontece? Geralmente as proteínas de outros alimentos, proteína do leite, proteína do ovo ou glúten, ele pode passar pelo leite materno e por causa da imaturidade do sistema digestório do bebê, ele tem uma dificuldade na digestão. Então, às vezes fala assim, nossa, ontem eu fui no aniversário e comi bolo, comi docinho, comi um salgado com catupiry. Então, tinha, assim, vários alimentos com leite.
Aí a Sim. proteína do leite de vaca passa pelo leite materno. Aí a proteína do leite materno é desse tamanhozinho, a do leite de vaca é desse tamanho. Chega no intestino do bebê, ele não consegue digerir bem e pode ter cólica por causa disso. Como tem mães que tiram leite, tiram o glúten, tiram o ovo, o bebê continua tendo cólica. Sim. Então não existe uma regra. Mas quando uma paciente chega para mim e fala que o bebê está tendo muita cólica, que está incomodando, eu vou conversando e vou vendo assim, ah, domingo teve, mas eu fui numa festa, tal dia. Vamos tirar, vamos fazer o teste. Por É só fazendo, precaução, né? Se a gente puder faz o tirar. teste e avalia. Se a cólica melhorou, ótimo. Então vai voltando aos poucos, porque é importante a mãe ter contato com esses alimentos Sim. para passar pelo leite, para o bebê também ter contato com esses alimentos através do leite materno. Mas a gente vai dosando, não que ele tenha uma APLV, uma intolerância à proteína do leite de vaca, mas é só por causa da imaturidade mesmo para poder fazer a digestão, entendeu? Eu imagino que deva ter muita mãe de última hora, né, que sai ligando para Marcela pedindo Ah, socorro, Sim, eu né? também imagino. Porque às vezes a pessoa acha que é um valor desnecessário a ser gasto. Mas eu acho que é menos pior você gastar Claro, antecipado do que você ver uma criança ali chorando, gritando, com algumas necessidades e você não ser capaz, né, exatamente. de suprir a necessidade do seu filho por algo que você deixou de fazer, né? Eu vejo a Marcela falando sobre isso, a gente acha que é muito fácil. Não, a Marcela falou tudo, ó, já sei fazer tudo. E na verdade não é assim que funciona, né, Débora? Não é uma receita de bolo, assim, né, que a gente segue na maternidade em geral. Não é Tudo. como que eu vou cuidar de um bebê, qual a fórmula mágica, 5 passos que vão te garantir que você vai cuidar de bebê, vai estar com essa sanidade mental em dia, vai 5 passos conseguir para uma fazer noite tudo. tranquila de sono, né? Quem Não tem. É o dera. que eu mais recebo hoje no meu Instagram. Como que você faz para cuidar das gêmeas? Me informa aqui qual que é a fórmula para amamentar, né? A fórmula mágica para amamentar as gêmeas. E eu sempre acho muito difícil pisar nesse cenário, né? Pisar nesse campo aí, porque cada mãe vai entender a dinâmica. Eu falo assim, como mãe, pela minha experiência de ter passado por mãe de um para mãe de duas ao mesmo tempo, eu falo que a gente tem que se inteirar, assim, a gente tem que estudar, procurar os profissionais que estão aí para nos aliar, né? Que para se aliar a nós. Que eu acho assim, uma mãe sozinha na UTI, uma mãe em casa, sentindo aquela culpa. Às vezes ela não tem coragem de mandar para uma amiga que ela não consegue amamentar, né? Às vezes ela não tem coragem de mandar para uma amiga, olha, me ajuda aqui. Então, assim, a profissional ela tá ali para tirar assim, um peso enorme, para mudar a vida daquela mãe, né? Mas muitas vezes a gente quer criar uma receita certa para as coisas, sabe? E não tem receita, tem formas de você melhorar, de você estudar, se preparar para aquilo, mas o mais importante é você observar a sua realidade, observar o seu bebê. Isso eu aprendi com as gêmeas, né? Eu tentei procurar diversas formas de cuidar de duas ao mesmo tempo, mas eu descobri que eu precisava parar, observar os horários que acordava, os horários que eu parecia ter fome, um choro que eu achava que era fome, mas era sono. E assim, esse mecanismo de tentar entender a minha realidade sem ficar olhando tanto para a vida da outra, sabe? Sem ficar tanto me comparando com o que eu vi na internet, com o que uma blogueira fez, o que a outra não fez, eu consegui dominar a minha rotina. É claro que tem dias que sai tudo, né? Porque elas não são robôs, tem dia que tudo sai. Mas eu consegui olhar para a minha realidade e aceitar aquilo. Nem sempre eu vou ser perfeita com uma receita de bolo, fazer tudo aquilo que é extremamente imposto sobre nós, né? Como a Marcela falou, não vou dar chupeta. Meu primeiro filho deu chupeta, na segunda e terceira não tiveram. Então, assim, eu fui percebendo o que era necessidade, o que eu poderia melhorar, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai amadurecendo. Mas eu entendi que a gente precisa aceitar nossa realidade, conhecer nossos filhos e aplicar o que é melhor para nós, né? Sem culpa, E ter né? paciência, principalmente. Muita Hoje eu sinto paciência. que as famílias estão muito impacientes com as crianças. Quer que dorme a noite inteira, do dia que chega em casa, quer que mama como se fosse um reloginho naquele padrão. Exatamente. Marcela, mas olha só, tem dia que ela mama de 2 em 2 horas, tem dia que ela quer de 3 em 3, 1 hora em 1 hora. Ela não define um padrão. Eu falei, gente, mas ela tem Acabou de 15 dias nascer. de vida, não tem como ela ter um padrão. Você tem o mesmo apetite todo dia? Todo dia você tem o mesmo apetite no almoço, no café da manhã, no jantar, no lanche? Eu não. Tem dia que eu acordo sem fome no café da manhã. Tem dia que eu acordo com muita fome. Tem dia que eu quero almoçar uma carne. Tem dia que eu não quero nem ver Exatamente. carne. Então, por que que o bebê vai ser diferente? Seu humor é igual todos os dias? Seu padrão de sono é igual todos os dias? Não, não. Então, seu bebê também não é. Então, não crie tantas expectativas assim Sim, também. E a maternidade é boa, que ela nos mostra que a gente não manda em nada. não manda.
que a gente faz planos, a gente estuda, a gente se prepara, nós temos desejos, mas a gente não manda em nada, né? É um outro serzinho ali que está aqui Verdade. dando os comandos e a gente vai seguindo. Exatamente. Débora, você já está preparada para uma nova gestação? A pergunta que não Gente, quer que calar, né? pergunta é essa? Olha Dando aqui só, meu cartão. vou pegar com você, tá? Já vou me preparando. Mas então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Eu tenho 27 anos, meu esposo tem 27 também, nós somos um casal jovem. E assim, eu tenho uma probabilidade alta de ter um gemelar novamente, né? Meu médico fala, olha, Débora, quando a gente tem uma gestação de uma placenta só, principalmente, a gente tem uma chance de ter novamente. Assim, é algo que a gente tem orado e pensado muito com Deus, porque eu acredito muito, sim, que um filho não é uma consequência apenas de um ato, né, de uma relação, mas eu acredito que o filho é uma promessa, é um plano, um projeto dele, sabe? Mas ao mesmo tempo, as minhas gestações sempre foram muito difíceis, né? Com o Pedro Henrique, eu tive um parto de emergência. Com as gêmeas, eu tive uma gestação muito arriscada. Inclusive, eu entrei em risco também, porque eu tive um descolamento de placenta, eu tive uma anemia muito severa. Então, assim, o que a gente passou foi muito, muito difícil. E aí, essa resposta aí, eu deixei com Deus, eu e minha esposa, a gente tem orado. Mas, assim, em termos de pensar com relação a cuidar de novos filhos, isso não me preocuparia, porque, assim, nossa, por mais trabalhoso que seja, eles me ensinam muito, É sabe? Minha gratificante. vida ficou muito mais próspera depois deles. Todos os medos que eu achava que eu tinha, todas as inseguranças que eu tinha, eu não tenho mais hoje, sabe? Hoje eu entendo que, como mãe, Deus me deu uma missão incrível, que, assim, eu posso dizer que é o melhor trabalho do mundo, que as pessoas às vezes acham que é um trabalho que não é remunerado, que é um trabalho que não é valorizado, mas para quem entende o seu propósito, a gente sabe que esse trabalho ele é um trabalho de propósito, sabe? Sim. Então, assim, é algo que eu coloquei nas mãos de Deus e meu esposo, mas não por conta da criação, das despesas e do amor que é um compartilhado, mas por conta desse pouco de medo que a gente fica, né, depois de pouco tempo de ter vivido, com a complicação, com o medo de ir embora e deixar meus filhos aqui. Então, tudo isso passa muito pela nossa mente, mas tá com Deus, né? Quem sabe? Ele Vamos sabe o ver. melhor momento, né? Vão me acompanhando lá para descobrir, né? Débora, quero te agradecer sua participação aqui. Foi muito bacana a gente fazer essa troca, né? Porque a gente não imagina o que Sim, que uma mãe de gêmeos passa, né? E da forma que aconteceu com você. Eu nem quero imaginar o seu sentimento durante todo esse momento, pelo que você compartilhou com a gente. Realmente é uma mistura, né, Marcela, de amor, desespero, vontade de tudo. vencer o dia, aquela gestação muito rápida. Parabéns aí pela sua Obrigada. posição que hoje você tomou de ajudar outras pessoas, dando a informação de forma coerente. Hoje eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com a Marcela para ensinar melhor ainda. Muito mais. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco, né, dessa nova realidade para as novas mamães de gêmeos, para quem está grávida. Eu acredito que vai ser, assim, muito valioso mesmo, principalmente tratando da amamentação, que é, assim, algo crucial na vida da mãe, na vida do bebê. Então, a gente fica muito feliz, né? Eu fico feliz de estar aqui contribuindo para isso. Marcelo, quero te agradecer também. Eu acho que é um trabalho que você vem desenvolvendo, que há pouco tempo tem tido essa relevância que hoje Sim. as pessoas têm procurado mais. E como você sempre coloca, né? Não tem uma receita, né? Cada mãe é única, cada filho é único, e a gente tem que entender isto e procurar alguém que possa nos orientar de forma mais assertiva, né? O conhecimento é libertador, independente de qualquer área. Tudo que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente se prepara, a gente vai enfrentar com mais facilidade. Não que não vai ter desafios, mas a gente consegue ter mais facilidade para poder enfrentar tudo que vier. Então, Não é obrigada, mesmo? Marcelo. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.